Porque o que eu acho muito interessante do seu olhar, diferentemente da... Para ficar no grupo Bandeirantes da Mária, Mária é especialista, sabe tudo, não tem o que falar. Mas é claro que quando você conhece também todo mundo, você tem um olhar. Sim. Quem chega tem um olhar diferente, sem vícios e tal, com menos fontes, mas com mais... uma coisa mais crua do que está acontecendo, da percepção de ambiente. Fala, oh, isso aqui tá meio carregado, esse box aqui tá meio carregado, esses caras aqui não se dão. Quando você chegou no Bahrein, que Fórmula 1 você encontrou esse ano? Cara, primeiro, os nossos materiais pré-corrida era aquela coisa, né? 3 corridas, 3 vencedores diferentes, né? Mas já é um clima... Isso, claro, minha percepção diante das entrevistas, ouvindo, não só ouvindo, mas vendo, né? E não vendo com uma tela, olhando no olho dos caras, né? Aquele... Cara, não é desânimo a palavra, mas aquele conformismo do tipo, é da McLaren esse ano, né? É isso. Tanto que acho que eu que perguntei, não lembro que eu perguntei pro Russell. Eu falei, dá pra vencer as McLarens? Ele falou, só se as 4 rodas dos carros deles saírem, né? Então, o clima é esse, né? De um certo conformismo pelas atuações, né? da McLaren, mas ainda tá no começo, né? Então ainda também rola aquele clima ainda da novidade de você ver um Hamilton de vermelho, né? De você entender essa coisa da Ferrari, Leclerc e Hamilton, quem assume o protagonismo, né? Que agora por enquanto é o Leclerc, né? Que tá assumindo. Então tem esse clima também. Eu acho sempre muito curioso a Aston Martin. Eu sempre gostei muito porque é uma coisa, de um lado, Fernando Alonso, que a gente não precisa ficar aqui explicando muito, né? Mas que também você fica pensando, mas, poxa, e as ambições desse cara, né? Ele ainda pode, ele ainda, né? É o Alonso ainda, olha o que ele fez ano passado, né? No começo da temporada. Retrasado, o que ele fez no começo da temporada. E o outro carro é o carro do filho do dono. Né? Claro, tem seus méritos, evidentemente. Um brasileiro de reserva ainda. Entende? E ele deu agora essa declaração, né? O Stroll dizendo que agora ele é o piloto com mais eliminações no Q1 da história. Mas coloque os pilotos da McLaren na salva. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, eu acho muito engraçado esse clima, porque você vê a Aston Martin, você vê a riqueza. Bom, a Fórmula 1 é isso, sim, né? Sim. Mas ali especificamente você vê a riqueza. Você fala, cara, aqui nada é problema. A grana, tudo se resolve assim, no cash. Né? É incrível isso. E aí você vê essa coisa de um bicampeão mundial histórico e de um piloto que... As entrevistas do Stroll, né? Pouquíssimas palavras. Difícil você ver uma aspa dele como teve agora, né? Então E também é importante diferenciar, quando você chega lá, o clima do glamour daquele evento para o clima da competição. Uhum. Né? Porque o glamour, cara... Porque você chega lá para fazer mais uma... A Mari falaria melhor isso. Você tá lá para fazer sua 1000ª corrida, toda a corrida tem um clima novo, pessoas novas, convidados novos que estão conhecendo, mas a galera que trampa lá mesmo, não, né? Então é interessante essa pergunta, e muita gente me pergunta, né? Mas como é que é o clima? Mas como é que é? E, cara, eu fiz poucas corridas, né? Eu confesso que ainda fico meio besta, né? Então eu tô andando ali, de repente passo o Hamilton, assim, de patinete, ou passo o Verstappen com o celular dele, né? É muito legal você cruzar esses caras, inclusive, isso eu faço questão de falar, no nosso futebol, que a gente ainda trabalha diariamente com futebol, a gente não tem isso. Não tem. Eu sempre dou um exemplo, eu não canso de falar. Você tá lá no PEN, no cercadinho, na zona mista, aí chega um determinado momento que chega todo mundo, né? Dos pilotos e seus assessores. Então, às vezes você tá aqui falando com um piloto, tem outros ali, e de repente tem o Hamilton esperando a vez dele para ser entrevistado. Tá lá, às vezes alegre ou não, tá lá assim, tal. Aí vaga ele entra, vaga ali, são sempre duplas de canais, né? Vaga, aí ele vem.
O Alonso, a mesma coisa. O Leclerc, a mesma coisa. E aqui é pra gente falar com um jogador de futebol, você tem que passar... reserva do piripiri. Você tem que passar por não sei quantos assessores, que não sei o quê. E às vezes tem um heptacampeão do mundo esperando pra falar comigo, cara. Entendeu? Então é... Claro, a Fórmula 1 tem muitas regras, 2 perguntinhas, reloginho. Depois eu tenho uma ótima pra contar em Interlagos, essa de reloginho. Tem isso. Mas, cara, o acesso é mais fácil do que com os jogadores de futebol que estão aqui do nosso lado. Uhum. Então isso ainda pra mim, pra quem tá lá direto, isso pra mim ainda profissionalmente falando, isso pra mim é fantástico ainda de observar isso, ainda porque como eu ainda trabalho muito com futebol, né? Então conseguir enxergar isso, nunca achei que eu fosse falar isso um dia, mas essa humanização da Fórmula 1, né? Parece até loucura falar, como assim humanização? A Fórmula 1 é um patamar que, né? Mas, cara, se você tá lá credenciado, trabalhando, são seres humanos, sabe? É muito louco isso. Eu quero agora saber essa história de Interlagos aí, eu fiquei curioso. Ah, não, que foi uma vez, eu não lembro qual foi, acho que foi 23. Era o domingo e de repente chegam pra mim: você quer fazer uma exclusiva com o Leclerc? Eu falei, não, tô com sede, não vou fazer. Então tá, você só pode fazer 2 perguntas. Ele vai sair do receptivo ali da Ferrari e vai caminhar até a pista pra Driver's Parade. Aí você tem que fazer essas 2 perguntas andando no caminho. E eu não vou lembrar os horários, mas era assim. Ele vai sair de lá 12h55. E você tem que fazer essas 2 perguntas em 2 minutos e meio. Falei, beleza. Cheguei lá, com a equipe toda, Cinegra, produção, todo mundo. E putz, no horário que falaram, me sai o Charles Leclerc. E sai com o assessor, e o Leclerc, assim como muitos, extremamente simpático. Pô, mas ele sai, aí, né, veja a minha situação, né? Então, para fazer essa exclusiva, que se eu não me engano foi ao vivo, acho que rodou ao vivo, isso tá no meu Instagram. Eu postei lá, acho que foi ao vivo. Cara, como é que você queria que eu falasse inglês, pensasse, andasse e respirasse ao mesmo tempo? Em 2 minutos e meio. Em 2 minutos e meio. Contasse o tempo. O que aconteceu, óbvio. Ele chegou, eu fiquei parado, meu Cinegra ficou parado, ele parou na nossa frente, eu fiz a pergunta. Só senti a Soraya me puxando aqui. Tipo, tem que ser andando. Andando! Aí eu... Porque eu comecei parado, o Leclerc parou de boaço, assim. Mas aí começamos a andar ali, aí a Soraya puxando o Cinegra, porque o Cinegra anda de costas, né? Isso, é difícil. Aí vai a produtora atrás, não sei o quê, aí, mano, não sei como, mas deu certinho, velho. Entreguei o Leclerc, a organização do jeitinho que tinha que ser, foi perfeito, perfeito.